A organização é a base, né, gente? Eu sempre fui muito desorganizada, sempre fui muito indisciplinada. Não tenho orgulho disso. Mas eu queria ser uma pessoa mais organizada, mais disciplinada. Eu simplesmente não conseguia, por mais que eu tentasse. Eu fazia listas e mais lista de, a cozinha eu vou fazer assim. Com as minhas roupas eu vou organizar assim. E nunca saía do lugar, era sempre a mesma coisa. Parecia que eu falava, já que tá tudo bagunçado mesmo, vou continuar deixando bagunçado. E aí é onde eu errava. A minha mãe, que é uma excelente dona de casa, cuidadora, a casa dela flui, sabe? As coisas andam. Ela tentava me explicar, não, faz assim, faz assado. Gente, eu simplesmente não conseguia sair do lugar. Eu me sentia uma bosta. Você vira escravo da consequência dessas atitudes, porque, por exemplo, a cozinha. Você termina de fazer a comida e não limpa a cozinha, né? Terminou de fazer a comida, almoçou e deixou as coisas lá. Se você não pegar pra arrumar na hora, você vai ir lá depois de 2, 3 horas e vai estar a sujeira, a bagunça do mesmo jeito. Então você vai colher a consequência disso e você vai ser escravo daquela situação que você não gostaria porque você queria ser melhor, mais organizado, enfim. Comecei a gravar, começou a latir uma cachorralhada. Simples assim. Então, você acaba sendo realmente escravo dessas consequências que são muito ruins, não é a que ninguém quer. Também tá ventando um pouquinho. Parece que as condições realmente não estão favoráveis para a gravação desse vídeo, mas bora. Então, como eu falei, eu queria muito melhorar, mudar, que as coisas funcionassem, que eu tivesse uma casa funcional, que as coisas andassem. Mas eu não moro sozinha, né? Eu sou casada, enfim. Mas não estou trabalhando fora atualmente, então é meio que eu me sentia na responsabilidade de eu ter que fazer tudo, porque sim. Enfim, muitas coisas que contribuíam para que a coisa nunca andasse e ficasse eu ali sempre patinando no mesmo lugar. Até que um dia, e isso, gente, é realmente comprovado, tá? Por mim. Quanto mais longe eu tô de Deus, pior as coisas na minha vida. Quanto mais próximo eu tô de Deus, melhor as coisas na minha vida. Então eu já tive muitos altos e baixos, idas e vindas. Agora eu rezo, agora eu não rezo, agora e tal, enfim. Que ultimamente, faz quase um ano, eu falei que eu não ia mais me afastar de Deus, que eu ia ter realmente uma relação íntima com Ele, de amigos, às vezes não sentar ali e rezar um terço, né, aquela coisa automática, enfim, mas realmente sentar e conversar como um amigo que está aqui na frente dessa cama, por exemplo, como vocês, e falar, expor meus problemas, enfim, me humilhar, né, para Ele. E aí eu fui lá, falei, olha, quero ser uma pessoa mais diligente, eu quero ser aquela mulher de provérbios, eu quero ter mais disciplina, ser mais organizada. Gostaria imensamente que você colocasse sua mão sobre mim para que isso acontecesse. E claro, não dá para fazer as coisas, não dá para rezar e esperar que as coisas venham por si só, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Então, o que eu comecei a fazer a partir disso? Primeiro de tudo foi isso, né, gente? Rezar com muita fé e pedir. A partir disso, eu comecei a identificar os inimigos fantasmas, o que eu chamo de inimigos fantasmas porque a gente não vê muito, mas eles só querem derrubar a gente. O primeiríssimo deles é esse daqui, ó, celular. O primeiro de todos é o celular. Porque você perde tempo nele. Tem gente que usa para trabalho, tem gente que usa para entretenimento, tem gente que só perde o tempo. E eu era uma das pessoas que perdia muito tempo. Porque a gente tem que ter um certo entretenimento na nossa vida, mas também não tem que ser o principal da nossa vida, entretenimento, né? Então não usava nem para trabalho, nem para entretenimento, enfim. Era mais uma perda de tempo mesmo. Então eu comecei a colocar consciência, porque a gente chegou num ponto que a gente pega o celular automático, tá ali em cima da mesa, você pega e aí você abre os aplicativos e vai fazendo as coisas automaticamente. É alucinante como a gente faz isso e a gente faz isso várias vezes ao longo do dia. Então o que eu comecei a fazer? Colocar consciência aí. De quando eu pegasse o celular, não, peraí, mas eu vou fazer o que com o celular? Eu vou usar de verdade? Não, não tem fundamento. E tiro. Então, além de colocar essa consciência, o que é muito importante, você ter o telefone longe, você não vê o telefone, também ajuda bastante. Então, meu inimigo número 1 era o telefone, mas eu comecei a ter um cuidado maior em quando eu uso o telefone, para que finalidade e tudo mais. E eu diminuí, assim, drasticamente, eu acho que eu tenho os prints das horas que eu fui diminuindo de uso do celular e é impressionante. Tempo que eu não uso no celular, tempo que me sobra para fazer todas as outras coisas que eu me queixava de que não tinha tempo para fazer. Outros inimigos eu fui identificando, eu vou falar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, a comida. Ai, quero comer saudável.
mas aí a carne não tá, que eu comprei não tá porcionada, a verdura não tá lavada e nem cortada. Então, chega a hora de fazer o almoço, eu gasto ali 2, 3 horas cozinhando para fazer todo o passo a passo. E aí é muito mais fácil eu ligar e pedir um hambúrguer e comer, né? Uma pizza, por exemplo, ou ir fora diretamente comer. Então acaba estragando um pouco, né? Sendo esses inimigos invisíveis, esses inimigos fantasma que a gente não vê. Então, o que eu passei a fazer? Porcionar a carne assim que eu chego do supermercado, higienizar as verduras e as frutas. Se eu vou cozinhar amanhã, eu já penso o que eu vou cozinhar em 2, 3 dias. Eu corto a verdura, deixo cortadinha, porque, por exemplo, a salada, cortada e lavada. Eu compro, na verdade, salada que já vem lavada, porque eu não tenho paciência. Então, eu corto que já vem lavada, eu compro a que já vem lavada. Então, é só abrir o saquinho, colocar a salada. E se você tem cortada todas as coisas que você vai colocar, você só coloca em 5 minutos, faz um molhinho ali de azeite e mostarda, a salada tá pronta. Então você, ao invés de gastar 3 horas cozinhando, né? Você frita uma carne ou faz ali um sauté, um salteado de verduras que já estão cortadinhas e higienizadas, é muito mais rápido do que você começar tudo do zero. Então esses inimigos fantasmas é o que te impede de alguma forma ou me impediam de avançar em alguns aspectos. Outro exemplo que eu posso dar é a roupa, né? Roupa, por exemplo. Ai, que roupa que eu vou vestir? Ah, nunca sei o que vestir. Claro, você não se conhece, você não sabe o que fica bom pra você, você não tem um estilo próprio, você vai pela moda, o que tá ali na vitrine você vai e compra. A gente tem essa questão do consumismo, de estar na promoção a gente vai lá e pega. Então a gente tem que realmente pôr consciência em todas essas pequenas coisas e fazer ajustes pra ir fluindo. Então hoje eu sei o que fica bom pra mim, o que não fica. Desenvolvi um estilo que eu me sinto muito bem nele, começando pelo meu corte de cabelo, que eu adoro. Apesar de que eu tô pensando em deixar. Tô pensando em deixar crescer, mas eu adoro meu corte de cabelo, sério mesmo. É muito fácil de manter, de usar, e eu me acho linda com ele. Não sei se eu vou dar conta de deixar crescer, mas vou tentar. Então, tudo isso foram exemplos de coisas que acontecem e que me impediam de avançar. E aí, eu comecei a colocar muita consciência nessas coisas. De realmente falar, olha, não vou pegar o celular, não vou ir na loja comprar roupas, vou chegar e não vou fazer nada a não ser preparar as coisas, as comidas para quando eu quiser comer eu ter. Então, algumas coisas que me ajudaram foram, primeira delas, distância do celular. Não adianta, gente, é isso aqui, é isso, entendeu? Eu não sou aqui a que vai julgar e tal, mas é isso. A gente perde um tempo absurdo nessa mini coisinha que a gente tem na nossa frente. E se você quer melhorar, se você quer aproveitar mais o seu tempo, parar de jogar fora, realmente você tem que colocar consciência e manter a distância dele. Se você não sabe ter um controle ali vendo ele, porque como eu falei, já está sendo automaticamente, as nossas atitudes já estão sendo automáticas com relação ao telefone pegar e olhar os aplicativos. Então você deixa fora. Outra coisa que eu também faço e que tem sido muito útil para mim é fazer tarefas em bloco. Ou seja, eu termino de fazer a comida, almoço e eu levo tudo para a cozinha e recolho a cozinha toda, coloco tudo na lava-louça, limpo tudo ali por cima e o chão e eu não saio da cozinha até eu terminar. É uma atividade que demora 15 minutos no máximo, 20 vai, se tiver uma coisa muito tal, 20 minutos. E que depois eu vou sair, eu vou voltar e a cozinha vai estar impecável, eu vou me sentir bem, a sensação que eu vou ter é maravilhosa de voltar e aquilo ali tá impecável. Mesma coisa com a lavanderia, só coloco as roupas pra lavar, só saio da lavanderia quando as roupas estão separadas já por cores, na lavadora e eu apertei o botão. Não começo a fazer uma coisa, aí paro, depois venho e faço, não, faço uma coisa, termino, depois faço outra. Outra coisinha que eu faço e que é super, super útil é tarefa única. É bem parecido com tarefa em bloco, mas um pouco diferente. Porque, por exemplo, quando a gente tá comendo, quando eu tô comendo, eu tô colocando agora a consciência em comer. Eu não tô assistindo podcast, eu não tô ouvindo música, eu não tô mexendo no celular. Eu tô fazendo uma coisa única. Porque isso me ajuda não tanto a ter mais organização, como as outras coisas, mas me ajuda a ter uma mente mais limpa. Não ficar recebendo tanta informação como está sendo hoje em dia. Então, faz muitos anos a gente não tinha toda essa informação, não era bombardeado por toda essa informação constantemente, né? Estímulos aí que não param. Então, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e falar, não, eu não quero receber tantos estímulos, eu quero voltar ao que era antes, eu quero fazer uma coisa e estar presente nessa coisa 100%.
E é o que eu faço com as coisas que eu sinto que eu posso fazer mais de uma coisa. No banheiro, eu vou no banheiro, eu uso o banheiro pro uso que ele tem e eu nem levo o celular, porque eu quero fazer as coisas de forma única. Resumindo, gente, é um processo. Não dá pra fazer tudo de uma vez, não dá pra querer melhorar tudo de uma vez. Eu tenho algumas dicas de coisas que eu acabei fazendo, que é, sei lá, na geladeira, separador de caixinhas separadoras, onde eu guardo as coisas. Então, se eu quero pegar uma coisa da geladeira, eu pego, eu vejo tudo que tem, depois eu guardo. No guarda-roupa, a mesma coisa. Roupa pra lavar. Tem que ser mais ou menos ali um dia sim, um dia não. Passar. Desistir de passar roupa. Não vou passar mais roupa. Eu ponho pra lavar, secar, do jeito que seca, eu ponho poucas revoluções na máquina. E aí, do jeito que seca, eu já dou uma dobrada e guardo. Porque senão você fica perdendo tempo com muita coisa que talvez você poderia estar usando de outra forma, um tempo que você poderia estar usando de outra forma. E aí você se sente mais leve, parece que a coisa flui e você não tem aquele peso de, ai, aquela bagunça, eu não tô conseguindo fazer nada, não tô conseguindo sair do lugar. Então, tenha a organização como base.